Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, dirigindo-se a Jesus. Mas, reparando no vento forte, teve medo e começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a sua mão e o segurou. Esse texto a gente encontra no livro de Lucas 14, 28 ao 31. Quando Pedro pisou fora do barco, ele não estava apenas caminhando sobre o mar. Ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus. E um simples vem foi o suficiente para sustentar seus passos. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Mas quando o vento ficou forte, quando a tempestade falou mais alto, ele tirou o foco e começou a afundar. E é assim com a gente também. Muitas vezes o que nos derruba não é o problema em si, mas o medo que deixamos entrar. A grande lição é essa: o lugar onde você olha determina se você afunda ou avança. Se você olha para as ondas, você perde a coragem. Se você olha para Jesus, você encontra forças para continuar. E mesmo quando a fé de Pedro falhou, Jesus não o abandonou. A Bíblia diz: Jesus imediatamente estendeu a mão. Não foi depois de um tempo. Não foi quando Pedro melhorou. Foi na hora, porque Jesus não deixa ninguém afundar sozinho. Então hoje, lembre-se disso. Se o vento está forte, se o caminho está difícil, Jesus ainda está dizendo: vem. Dê o passo, continue olhando para Ele. Se faltar a fé, se faltar a força, grite por ajuda, porque o mesmo Jesus que te chamou é o mesmo Jesus que te segura. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com aquele familiar, com aquela pessoa, com aquele grupo que precisa ter a certeza que o nosso porto seguro é Jesus. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, dirigindo-se a Jesus. Mas, reparando no vento forte, teve medo e começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a sua mão